Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus para vocês, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Dai Soriano e hoje eu estou aqui em um cenário diferente, de uma forma informal, porque eu estou lendo a palavra do Senhor, estou meditando aqui na palavra do Senhor, né, no texto de Lucas 4, sobre a tentação de Jesus. Deus, ele fala muito ao meu coração. Inclusive, deve ir um vídeo aqui no canal por esses dias sobre esse tema, com relação a esse tema aqui, porque deixou ela muito ao meu coração e com certeza eu vou compartilhar com vocês, porque ele tem ministrado no meu coração. Mas eu queria antecipar, né, algo que Deus chamou muito minha atenção aqui, que é quando no versículo 9 aqui de Lucas 4, o inimigo, ele usa a palavra de Deus para tentar Jesus. Ele leva Jesus ao alto de um monte e diz: se tu és o filho de Deus, pula daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, ele usa a palavra de Deus contra Jesus de forma deturpada. Ou seja, o inimigo, a gente vê aqui que ele é profundo conhecedor das Escrituras e ele usa a palavra de Deus para enganar os cristãos, para destruir os cristãos, porque a palavra de Deus, de forma deturpada, ela gera morte. Então, meus irmãos, o que Deus chama a minha atenção é o seguinte: o inimigo, ele é um profundo conhecedor das Escrituras. Ele não tem medo de Bíblia aberta, ele não tem medo do Salmo 91, como a gente vê que ele próprio citou o Salmo 91 para Cristo. Ele tem medo daquele cristão que busca conhecer a palavra de Deus e tem intimidade com Cristo, porque o Espírito Santo revela o sentido da palavra. Então, o inimigo, meus irmãos, ele tem medo de cristãos que têm comunhão com o Senhor e busca conhecer a verdade de Deus, porque se a gente bater na porta da verdade, o Senhor dará. Está escrito: peça sabedoria a Deus e Ele te dará. Então, Deus, ele dá sabedoria aos cristãos, e é desses cristãos que o diabo, ele tem medo. Ele não tem medo de Bíblia aberta, ele não tem medo de línguas estranhas, ele não tem medo de Salmo 91, ele tem medo de crente que conhece a verdade, porque o crente que conhece a verdade vai saber discernir entre a voz dele e a voz do Senhor, porque Jesus diz: os meus conhecerão a minha voz. O inimigo, ele vem disfarçado de ministro de justiça, falando a palavra de Deus de forma deturpada. Como é que a gente vai saber que aquela palavra é o nome do Senhor? Como é que a gente vai saber que aquela voz é o nome do Senhor? A gente vai saber conhecendo a palavra de Deus. Tendo intimidade com Jesus, o Espírito Santo, ele revela o sentido daquela palavra, para que a gente não caia na palavra de Satanás, do engano de Satanás de forma deturpada. Então era isso, meus irmãos, o que eu queria transmitir para vocês agora, que Deus toca muito no meu coração, esse apelo. Conheça mais a palavra de Deus. No caso, é um apelo e um alerta, né? O alerta é: cuidado, porque o inimigo usa a palavra do Senhor contra os cristãos. Nem tudo que diz Senhor, Senhor darão no reino dos céus. Nem todo aquele que diz que eu falo, eis que o Senhor manda te dizer, fala a palavra de Deus. Porque o inimigo cita a palavra de Deus para enganar os crentes, para destruir a vida dos crentes. Então, esse é o alerta. Cuidado, porque nem tudo que diz que é do Senhor Jesus, vem da parte do Senhor Jesus. O apelo é: leia a palavra de Deus e busque conhecer, porque é desses cristãos que o diabo, ele tem medo. É assim que você vai vencer ao diabo, é lendo a palavra de Deus e tendo intimidade com o Senhor. Então, obrigada por ter ficado comigo até aqui. Era essa palavra que eu queria transmitir para vocês. Então, eu tô aqui nesse cenário totalmente incomum, né, para transmitir essa palavra para você. Essa palavra veio do coração de Deus para mim e eu quero compartilhar com vocês. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Fica na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.